Meu boa noite e que a graça de Deus continue sobre a sua vida e sobre a sua família. Mais uma vez nós estamos aqui para louvar, para bendizer, para exaltar o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que é eterno, daquele que é maravilhoso, o Criador dos céus e a terra. E hoje nós vamos falar de fé. E a fé tem que ter um endereço. A fé, ela tem que ter um endereço. E o endereço da fé é o coração do homem, o coração da mulher. Fé tem um endereço. E a fé é algo profundo, algo tremendo. A fé é algo que muda a vida da gente, nos dá uma nova direção, um novo entendimento. E é assim que nós entendemos. Luigi, Deus abençoe sua vida. Profeta, né? A fé nos dá direção. A fé, Solange Holanda, povo abençoado, lá no Ceará, né? Que Deus continue abençoando a sua vida e que você continue sendo a pessoa que você é, guerreira, valente, em defesa de uma nação, em defesa de um povo. A nação precisa de valente, Davi precisou de valente. E você é uma delas. Que a graça de Deus continue sobre a sua vida. Irmã Lúcia, Vanderlei Silvério, Diana Silvério, que a graça de Deus continue nos abençoando. Nós vamos falar de fé hoje. Nós precisamos ter fé para vencer a adversidade. E a fé é uma palavra que com duas letras, só duas, fé. Da onde ela vem, como ela vem e como ela pode crescer dentro de nós. A fé é algo profundo. A Bíblia diz que a fé não é de todos. E nós vamos falar de fé. E é um momento que nós estamos precisando, é aumentar a nossa fé. Como eu posso aumentar a minha fé? E como ela pode crescer dentro de mim? Porque existe fé pequena, existe fé grande, existe fé perfeita. Então a fé, ela vem sendo acrescida a cada dia de acordo com o nosso conhecimento do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E a fé é igual ao amor. Todo aquele cheio de fé, ele também é cheio de amor, amor pelo próximo, amor por si mesmo, né? Aí o Vanderlei Silvério acabou de abrir uma sala ali, que a graça de Deus continue sobre a sua vida. Vamos abençoar. A nossa tarefa é abençoar. Quantas fés existe, pastor? Eu considero que existe duas fés. A fé em Deus e a fé natural. A fé que todo ser humano tem, que é a fé natural. A fé em Deus, ela é um dom. Neuza Silva, Deus abençoe sua vida. A fé em Deus é um dom. É o primeiro dom dado por Deus, é o dom da fé. Porque se Deus não der o dom da fé para você, você não conhece a salvação. E você conhece uma religião, conhece a placa de uma igreja, você conhece você conhece vários segmentos. Mas se Deus não der o dom da fé, em Efésios 2:8, ele vai falar sobre o dom da fé. E nós precisamos ter esse dom da fé, porque é o dom da fé que faz nós
acreditar. Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a fé é um dom. E nós precisamos ter o dom da fé para não duvidar, não questionar Deus. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro adorador o adora em espírito e em verdade. E hoje nós vamos... Como eu crescer na fé? Como eu crescer na fé? Nós vamos estar meditando nesse tema hoje. Como foi que Davi venceu um gigante? Foi pela fé. Como foi que Abraão acreditou? Pela fé. Como foi que Enoque viveu? Pela fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, amados, para eu ter fé, eu tenho que ter conhecimento de Deus. Quero mandar um abraço para toda a igreja que está em Sapucaí Mirim. Eu quero mandar meu abraço para você que vai meditar nas palavras desse livro. Nós vamos meditar na palavra desse livro. Eu quero mandar meu abraço para toda Lúcia, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. A fé, ela gera um compromisso com Deus e Deus gera um compromisso com o homem. Pela fé você ora, pela fé você lê a palavra, pela fé você profetiza, pela fé você vê futuro. José Vandi, pastorzão. Pela fé você enxerga o futuro, pela ótica de Deus. Então tem que ter fé. E a fé, amados, ela tem que ser crescente. Ela não pode ser decrescente, ela tem que ser crescente. O gráfico da fé tem que sair crescendo. E um dos versículos-chave da palavra de Deus é que a fé vem por ouvir. Esse é um dos versículos-chave. A fé vem por ouvir. A primeira coisa que você tem que entender é que a fé vem por ouvir. Isso traz à memória o cego de Jericó, isso traz à memória Zaqueu, isso traz à memória os grandes homens que seguiram Nicodemos, José da Arimateia, Paulo. Paulo foi um caso extremo, porque Deus teve que brandar no ouvido dele. Eu gosto muito da trajetória do apóstolo Paulo, porque Deus marcou ele com a sua presença. E no livro de Romanos 10, 17, a palavra diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ninguém na face da terra recebe o dom da fé sem ter conhecimento da palavra de Deus. A não ser que o próprio Deus faça como fez com Paulo. Amados, o pai da fé é Abraão. E a palavra de Deus diz que todos que são da fé são herdeiros, tal como Isaac. Eu gosto desse versículo, porque o pai da fé é Abraão. Então, se o pai da fé é Abraão, toda a igreja viva, a igreja verdadeira, a igreja que acredita em Deus, através de Jesus Cristo, ela se torna filho de Abraão, pela promessa que foi feita a Abraão. Pedreiros de mão cheia, dito cortês, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Dá um abraço na irmã Lúcia. Por isso a fé, ela quer um espaço no meu coração e no seu coração. Pela fé nós vencemos as duras batalhas da vida.
Pela fé nós vencemos a adversidade. Pela fé nós vencemos os compromissos. Pela fé nós estabelecemos alvo de conquista. Pela fé nós criamos nossos filhos. Por isso, em primeiro lugar, a fé ela vem por ouvir. Mas eu gosto de Apocalipse 1:3, que diz que bem-aventurados são os que lê, os que ouvem e os que guardam. Você vê que a fé, ela se subdivide em 3 agora. Ouvir, ler, guardar. Mateus e Marta, Deus abençoe sua vida. Então nós temos a fé, nós temos a leitura, bem-aventurados são os que lê, os que ouvem e os que guardam. Então nós temos que guardar, reter, para usar na hora certa, no momento certo. E isso me traz à memória Jesus Cristo, o momento de vencer o adversário. Como ele venceu? Pela palavra. Eu amo Mateus 4. Eu amo Mateus 4. E a palavra de Deus diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia do conhecimento de Deus, é cheia da palavra de Deus e não questiona Deus. Nem duvida das suas provisões, nem da maneira que ele abençoa. Por isso, a fé, dentro da fé não existe questionamento. Não existe colocar Jesus no canto da parede. Não existe, como muitos fazem, dizer, ou o Senhor dá, ou dá, ou dá. Não existe isso. A fé é algo profundo. A fé é um patrimônio dado aos cristãos. Palavrinha com 2 letras. Ralph Luciano, Deus abençoe sua vida. Então a fé é um dom dado pelo Espírito Santo para você crer em Gênesis, Apocalipse, sem duvidar. Sem trazer dúvida no seu coração. Não é, Mateus? Trazer dúvida. E a fé, ela é uma direção de Deus aos cristãos. A palavra de Deus, eu tenho vários endereços aqui que fala de fé. Eu posso passar a noite toda falando a palavra de Deus a respeito de fé. E começa por ouvir. Agora, amados, a fé começa por ouvir. E o ouvir da palavra. Eu lembro muito da minha convenção. Diego Henrique, Deus abençoe sua vida. Na minha convenção foi algo tremendo, porque eu ganhei o Novo Testamento e eu comecei a ler. Muitas pessoas se convertem pela leitura, o dom de Deus vem pela leitura da palavra. Muitas pessoas se curam pela leitura da palavra, pela meditação. E muitas pessoas são convencidas pelo Espírito que está na palavra. A minha cura, por exemplo, ela veio pela leitura da palavra. Pelos sinais, pelos prodígios. Isso aumenta a sua fé. Pelos feitos de Deus. Isso aumenta a sua fé. O livro de Jó, por exemplo, é um best-seller, é um livro que ele é profundo. Quando você entra nele, você vê a desgraça do homem, você vê um homem destruído, mas você vê que a fé daquele homem é inabalável. E lá no final ele diz que ouvia só falar de Deus. Ele disse bem assim, mas agora os meus olhos te vê. Que coisa, né? Então a fé, ela vem sendo acrescida pela palavra, pelos feitos da palavra, pelos milagres, pelos sinais, pelos prodígios, pelo juízo de Deus. Você vai encontrar várias vezes Deus se manifestando no seu juízo.
Você vai encontrar Ele se manifestando na sua misericórdia, porque a essência de Deus é ser misericordioso, mas Ele não deixou de ser juiz. Aí você vê a doença indo embora. Os sinais começam a acontecer na vida do homem e na vida da mulher. É só você receber esse primeiro dom. Pastor, como eu recebo esse primeiro dom? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus. Ela vai crescendo dentro de você. Você vai tomando conhecimento, vai tomando ciência de Deus, e você vai se fortalecendo, você vai se tornando forte. A luta vem, mas você está fortalecido, você está alicerçado da palavra. E se você não tem um conhecimento de Deus, não tem um conhecimento de provérbio, não tem um conhecimento do salmo, você se torna alguém que vai pela cabeça de alguém. Por isso eu preciso aumentar a minha fé. E como eu aumento minha fé? Pela pregação. E pela pregação da palavra de Deus. E eu quero trazer um texto chave nessa noite. Eu já preguei essa palavra inúmeras vezes. Eu quero meditar, convidar você a meditar em Mateus 4. O quanto a palavra de Deus é preciosa na boca de quem tem fé. Na boca de quem não tem dúvida. Porque dúvida divide. Isso me traz à memória Jesus. Isso me traz à memória Paulo sendo jurado de morte. Isso me traz à memória Daniel sendo jogado na cova dos leões. Isso me traz à memória Sadraque, Mesaque e Abdenego lançado no fogo. Isso me traz à memória os grandes homens e os grandes conflitos. Nós estamos vivendo ele. A família está vivendo conflito. E quem se desperta para Deus nesse momento prevalece, vence. Porque a fé, ela é um fundamento. Você está fundamentado numa verdade. E essa verdade não pode derrotar você. Não pode derrotar a mim. Não pode derrotar aqueles que buscam, porque a palavra de Deus fala no livro de Romanos 11:6. Romanos 11:6, eu quero ler para você antes de falar de Jesus, para você entender o que a palavra de Deus vai falar. Hebreus 11:6. Ele vai dizer, o que a palavra vai dizer, e você tem que estar fundamentado nessa palavra para que você possa vencer as adversidades da vida, para que possa vencer momentos difíceis. Hebreus 11:6 diz bem assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todos os que buscam. Você sabe o que é galardoador? Presenteador. Aleluia. Vale a pena você ler a palavra, vale a pena você meditar na palavra, vale a pena você se voltar para Deus com toda a sua força. É o momento certo para você, empresário, é o momento certo para você, profissional liberal, é o momento certo de você buscar a Deus. Não importa o que vão dizer de você. Você vai se encontrar com alguém que é galardoador. Pastor, que fé é essa? Essa não é a fé de todos. A fé não é de todos. A fé é diferente da religião. A fé é diferente da tradição. A fé é diferente do paganismo. A fé é diferente do ateísmo. A fé é diferente do sofismo. A fé é diferente. E como eu consigo essa fé? Eu tenho várias passagens que falam
Quando o próprio homem chegou com o filho diante de Jesus, ele disse: olha, meu filho, tem hora que cai no fogo, tem hora que cai na água. Levei para os teus discípulos, mas eles não conseguiram resolver. Aí ele disse: aumenta a minha fé. E Jesus aumentou. E Tiago fala: aquele que não tem, peça. E aqui, irmãos, Mateus 4, eu vou meditar rapidinho. Eu tenho 10 minutos para fazer essa meditação de Mateus 4. Eu quero ler o texto junto com você e eu quero ensinar como você vencer a adversidade, não é, Diego? Como você vencer um momento difícil, como você vencer a pandemia, como você vencer muita situação e crises que venha pela frente. Como diz, venha. Venha. E a palavra de Deus diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não vai tentar ninguém, Deus prova. Há uma diferença de provar para tentar. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só até aqui. Agora, vamos tirar as verdades desse texto. Como Jesus venceu o diabo. Ele nos ensina aqui. E só Jesus tem autoridade para vencer ele. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir a ele. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro, eu vejo muitos crentes aí dizendo: o diabo está debaixo dos meus pés. Se você estiver em Jesus, ele está. Se você não está em Jesus, ele não está debaixo dos seus pés. Por que ele não está? Porque ele é um querubim. É um anjo decaído. Sebastião Carlos, Deus abençoe sua vida. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber quem é o meu inimigo. Jesus sabia quem era o inimigo dele. E ele sabia como derrotá-lo. E quem levou Jesus àquela batalha? O Espírito. Você já viu uma frase que diz bem assim: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você já viu uma frase assim? A carne é fraca. O Espírito é forte. E aqui nós encontramos Jesus sendo tentado. É como muitos cristãos se tornam crentes e depois é tentado por um amigo para tomar uma pinga. É tentado por um amigo para fumar um cigarro de maconha. É tentado por um amigo para fazer as coisas que não agradam a Deus. Tentado. Eu sou ex-fumante. Fumar perto de mim, da minha casa, dentro da minha casa, não entra. Nem entra cigarro, nem entra bebida. Mas ninguém me tenta bebendo. Porque eu sou convertido, não sou convencido. Mas a palavra está dizendo: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Primeira coisa que eu encontro aqui é deserto. Você sabe o que é deserto? São muitos momentos difíceis da nossa vida, não só da minha, mas da sua, de qualquer pessoa. O deserto que os empresários estão passando nessa nação, o deserto que os empresários estão passando no mundo, mas se estiver cheio do Espírito Santo, vai triunfar, vai vencer, porque o Espírito Santo nos dá vitória. Deserto da doença, deserto da falta de dinheiro, deserto da miséria, deserto da desgraça. E Jesus foi levado ao deserto. Deserto não tem pão nem tem água.
e quem estava por perto dele. A palavra de Deus diz bem assim: para ser tentado pelo diabo. Amados, tentado pelo diabo. O tentador chegou. O que o tentador faz? Ele põe desejo suicídio na vida das pessoas. Ele põe desejo pelo roubo. Roubo é um desejo do diabo. Ele põe desejo pela morte. Ele põe desejo pela prostituição. Ele põe desejo pela idolatria, pela feitiçaria. Isso tudo é desejo dele. E Jesus, a primeira tentação de Jesus foi pela boca. Ele estava com fome. Você sabia que o diabo faz com que as pessoas com fome roubem? Porque muitos têm vergonha de pedir. E eu sempre estou dizendo que a necessidade tem que ir na frente. Está passando dificuldade, abra seu coração com alguém, peça ajuda, mas não se envolva com roubo, porque o roubo não vem de Deus. Ele vem do mal. Você sabia porque as pessoas roubam os patrões? Porque o diabo incita ela a roubar. Ele tenta a pessoa para roubar. É o ganhar fácil. E Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome pela barriga. Amados, o que mais incomoda um ser humano é o estômago. É a mulher olhar para dentro de casa, olhar para a despensa, não ter o feijão para cozinhar, não ter o arroz para fazer. A maior desgraça do mundo é a fome. Minha irmã Cida, Deus abençoe. A maior desgraça do mundo é a fome, irmãos. E eu sei o que é fome. Eu sei o que é fome. Porque já passei por ela. E muitos estão agora, nesse momento, tentados pela fome. Mas está sem fé. Está sem o conhecimento do Deus verdadeiro. Está sem o conhecimento da palavra. E se torna um alvo fácil. Se torna um alvo fácil. Uns atiram contra si próprio. Outros atiram nos outros. Alvos errados. Por isso que a palavra de Deus, você sabia que a palavra de Deus, eu tenho duas aqui, uma que eu ganhei faz 20 e tantos anos. Tem uma aqui debaixo do meu celular em inglês. Você sabia que o livro mais vendido nessa época de pandemia foi a Bíblia? E você sabia que o livro mais vendido no mundo é a Bíblia? Você sabia disso? Você tem uma? Não deixa a poeira ficar sobre ela. Ela é alimento, ela é comida para o seu espírito. E aqui, irmão, e chegando o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A primeira, a segunda, pão. Pão. Você já viu aquela coisa, quando a gente está com fome, né? Pega um pão sem nada, sem margarina, sem manteiga e come, que delícia. Hã? Existe um provérbio que diz que o tempero da comida é a fome. Não é verdade? Diz que o melhor tempero é a fome. Hã? E aqui ele está dizendo bem assim, e Jesus falou, foi Jesus que falou, está com fome? Quer se encher? Quer ser abençoado? Quer ser próspero? Se encha da palavra de Deus. Alimente a sua fé. Porque as suas dúvidas vão morrer de fome. E olha, depois que eu conheci Jesus, eu passei por tanta luta. Mas quando você tem a fé acesa,
você vence todas elas. Vence com a ajuda dos amigos, das pessoas que Deus levanta. É muito importante você valorizar isso. Deus usa pessoas. E aqui eu quero ler o versículo-chave. Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou tirar a palavra pão, eu vou colocar crise, nem só de crise viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pandemia viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Rogério Martins, Deus abençoe, um abraço na família. Então, esse é o momento de nos voltarmos com toda a força, com todo o desejo do coração para Deus. Porque a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é água, e a palavra de Deus é fé, e a fé vai sustentar a sua vida. Pastor, eu preciso que aumente a minha fé. Eu abri um canal no YouTube e eu estou compartilhando. Se inscreva nele. Vai sempre ter uma mensagem de fé. Antes dessa crise chegar, a pandemia chegar, eu tenho um versículo chave, Lamentações de Jeremias 3, 21, que diz, traga à sua memória aquilo que te dê esperança. Eu fiz falando de crise, 2015, tá no Facebook, lá na galeria lá do pastor José Carlos, você procura lá, você encontra, falando de crise. Como vencer a crise? Jesus estava vencendo uma crise, vencendo o inimigo pela palavra. Nós vamos vencer o que está acontecendo pela palavra. Guarde esse versículo no seu coração. Nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que você está passando? O que você está vivendo? Está a hora de se voltar para Deus com toda a sua força. Eu quero trazer à sua memória que existe 10.000 religiões no mundo. Mais de 10.000. Mas Jesus disse bem assim, guarde isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, a Deus, sem ser por Ele. Vamos orar? Também não existe intercessor entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Vamos orar? Depois você pode compartilhar esse vídeo, vai abençoar alguém, com certeza. Eu quero orar pelas empresas, pelos empresários. Eu quero orar por você que está desempregado. Eu quero orar por você que está precisando que Deus abra uma porta, porque a palavra de Deus diz que porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu falei no começo da pandemia que nós temos costureira na nossa nação e não precisamos comprar máscara da China. Amados, eu nunca vi tanta máscara linda nessa nação. Tanta máscara linda. Não é verdade? Só que está tampando a nossa beleza. Quando eu saio na rua, não estou podendo mostrar meu bigode. Você acredita? Porque a máscara impede que as pessoas vejam a nossa beleza, porque nós somos lindos e maravilhosos. Vamos falar com o Pai? Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, Pai, todas as pessoas que venham visualizar, que venham colocar o seu celular no cantinho e venham ouvir essa mensagem, que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, aqueça esse coração, tira as dúvidas, tira o mal que tenta prevalecer sobre a vida dessas pessoas. Mas, meu Deus, estenda suas mãos sobre essa nação, estenda suas mãos sobre povos, línguas, nações e tribos, estenda suas mãos sobre os governos, estenda suas mãos sobre a família, estenda suas mãos sobre os hospitais, as casas de saúde, as UTIs, estenda suas mãos sobre os médicos, enfermeiros, estenda suas mãos sobre os profissionais liberal, estenda suas mãos sobre aqueles que não têm uma cama, não têm um colchão, não têm um lençol, estenda suas mãos sobre cada família que precisa, meu Deus, ter um encontro contigo, meu Deus, que o Senhor, aleluia, o envolva essa pessoa com a tua mão santa e a tua mão poderosa. Eu quero pedir especialmente
também por aqueles que ainda não te conhecem, pela igreja do Senhor, pela igreja viva, a igreja perseverante, a igreja que ama e a igreja que está pronta, meu Deus, para levar a tua palavra e pregar o teu evangelho. Eu quero pedir por aqueles que não te conhecem, meu Deus, estenda suas mãos de graça sobre cada vida, sobre cada lar, cada família, cada pessoa que precisa ter um encontro de amor contigo. Meu Deus, que o Senhor se levante como todo-poderoso para abençoar, para guardar, meu Deus, para preservar a vida, preservar os empregos. Meu Deus, abre porta de emprego. Meu Deus, que essa nação venha crescer. Meu Deus, que essa pandemia seja simplesmente um tempero para essa nação despontar como nação, uma nação cheia de amor, no convívio da sua casa, onde as pessoas estão te cultuando, estão te buscando, que haja uma explosão do teu evangelho de uma maneira tal que essa nação possa se despertar para ti com toda a sua força. Pai Santo, eu oro pedindo ao Senhor que a tua graça vá na frente de cada vida, cada pessoa. Eu oro no nome santo do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e digo amém. E Deus abençoe a todos. Amém, amados. Obrigado por você que está nos assistindo. Compartilhe. Entre no meu canal, lá no YouTube. O endereço está lá no Instagram. Está lá no Twitch. E escreva lá, se inscreva lá. Põe lá se inscreva para você receber as mensagens que eu vou pregando. Eu vou colocando lá. E eu louvo a Deus pela família. Maria Lúcia, Deus abençoe grandemente a sua vida e todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.